No Review Maroto da semana nós vamos falar sobre o Peugeot 2008 Allure, o carro que nós estamos testando agora. Review Maroto. E aí, Tato, o que você tá achando de testar um Peugeot? Você já andou com um Peugeot antes? Qual que é a parada aí? Cara, eu tinha um carinho muito grande pelo Peugeot 206, que era um carro de um amigo meu e vez ou outra eu dirigia, e era um carro que eu gostava bastante, exatamente porque, em comparação com os outros carros do mercado na época, ele era um carro muito high-tech. E eu senti essa linha do Peugeot no 2008 Allure também. Eu percebo não só pelo computador de bordo, quanto pelo controle de velocidade, piloto automático e até mesmo o painel aqui de controle de mídia. Sim. Que continua sendo um carro extremamente high-tech, cara, e é muito confortável. Agora, uma coisa que eu senti de diferente nesse carro, eu queria saber a sua opinião. O tamanho do volante. Cara, o tamanho do volante... O volante é mini! É espetacular, cara. Nas filmagens aí vocês vão ver. O volante, ele é menor, mas ele é muito mais confortável para dirigir. De verdade. Eu pensei no começo que eu ia sofrer com isso e eu achei extremamente confortável o volante desse tamanho. Não só isso, mas também o controle dele. Você consegue, obviamente agora eu estou dirigindo, não vou fazer isso, mas você consegue controlar a altura dele e a profundidade. Então, com esse tipo de ajuste, você consegue deixar ele com uma direção extremamente confortável, sabe? Então, se você é um cara grande, gordo e alto, vai adequar você. É isso aí. Se Ou se você é um cara, uma mina baixinha ou alta, não importa, você consegue ir lá e ajustar, sabe? Legal. Outra coisa que durante a cidade eu recomendo é você apertar o Eco. O modo Eco que você aqui no câmbio automático se ativa e aí você gasta menos combustível, porque ele vai reduzir o torque do motor. Muito bom, ainda mais se você tá na cidade, você não precisa de tanto torque. Exatamente. Ajuda a economizar. Agora na estrada, meu, aí beleza, solta o Eco e pisa. Show de bola. Mas com responsabilidade. Até o limite, hein? Até o limite. E não passe dele. Eu achei que o acabamento da Peugeot tá acima da média. É mesmo? Você não tem essa percepção? Eu achei que, assim, até aqui no painel e tal, eu achei que o plástico que eles usam passa bastante segurança, não parece ser zoado, sabe? Sei lá, o valor que você está investindo no carro parece que condiz com o acabamento, então isso eu acho legal. Os bancos também tem pequenos detalhes que combinam com a cor do carro interna e tudo mais. Esse é o meu caso. Minha namorada é mega friorenta. Uhum. Então ela senta do meu lado, eu tô aqui, cara, no low, 17 graus, e ela do lado com 23. Então é óbvio que a temperatura do carro vai ficar mais ou menos a mesma. Mas o vento direto em você não é tão gelado ou tão quente. Exatamente, fica muito mais confortável. A questão do piloto automático e do limite de velocidade é muito importante, principalmente numa cidade como São Paulo, entendeu? Porque às vezes a gente tá distraído no trânsito, ou acontece alguma coisa, ou tá ouvindo alguma música mesmo, e acaba não prestando atenção nas coisas, e acaba, sei lá, é 50 km por hora, você passa 55. E aí, pá! Né? Pau! Bem na boca! Pau, bem na boca! Pau, bem na boca! Então é bem legal que aqui você consegue ativar, e não só isso, você consegue controlar no próprio painel diversos limites de velocidade que você ativa, mas por exemplo, eu aqui ativei a 50 km por hora, que é o que atende São Paulo. Então eu, obviamente, pisando naturalmente no pedal do acelerador, ele vai manter uma velocidade constante para mim de no máximo 50 km por hora e vai impedir que eu tome multa. A não ser que você esteja numa descida e o carro ele não controla, tá? Exatamente. Se você estiver próximo de 50, ele vai passar dos 50, então é numa constância desde que esteja em linha reta, né? Então... Porque se você estiver numa descida, aí assim, ele não vai frear pra você, né? A ideia é que ele tá acelerando e segurando isso no motor. E vale falar também do piloto automático. Isso na estrada é extremamente confortável. É um pouco estranho. Na primeira vez que você liga, né, o piloto automático, dá aquele medinho, né? Peguei a Dutra aí, vai. Eu peguei a Dutra a 120 por hora, que é o limite da Dutra. Olha mas só, que responsável. Sim, sou muito responsável. Mas eu coloquei no piloto automático. O carro a 120 por hora e você não pisar no acelerador em nenhum pedal. Nossa, mano. Assim, você tá só com a mão no volante. Óbvio, você tá com o pé próximo. Se acontecer qualquer coisa, você pisa no freio e o carro vai reagir. Mas é um pouco estranho. Você tá só no volante ali. É um pouco estranho você só no volante controlar o carro. Um detalhe, você comentou de estrada, né? Um detalhe que eu achei muito legal nesse carro,
que ele tem uma luz de LED que você ligou o carro, ela já fica acesa. O tempo todo. O tempo todo, na cidade, na estrada, não importa. Você ligou o carro, é uma luz de segurança, é uma luz que facilita a visualização do carro para os pedestres e outros carros. Então, se aquela lei do ligar a luz na estrada, a lanterna na Se estrada... ela tá ativa ou não tá ativa quando você tá vendo esse vídeo? Não faz menor diferença porque esse carro o tempo todo está com essa luz de LED acesa e ela se enquadra na lei de qualquer maneira. Então você está também protegido perante a multas em relação às lanternas do carro. Algumas coisas geeks relacionadas a Peugeot que eles habilitaram e disponibilizaram para esse carro. O primeiro dos aplicativos é o MyLink Peugeot. O MyLink Peugeot, ele é um aplicativo que você consegue ter controle sobre o carro, desde combustível, quilômetro por litro, ver a questão da próxima revisão, quando vai ser, ter localização do carro onde você parou pela última vez, marcar percursos, ter estatística do carro. Então o carro conversa com o seu smartphone. Isso. Entende? Se chama Link My Peugeot, tá? E não MyLink Peugeot. Isso, Link Link My My Peugeot. Bem legal isso mesmo. Eu acho que é o tipo de coisa que o geek gosta e tal, e faz toda a diferença na hora que você tá usando o carro. E tem o outro que é o Easy My Peugeot. Aquele de realidade aumentada. É um aplicativo de realidade mano. aumentada que você aponta pro carro e ele te fala. Tipo, as funções daquilo. Olha que demais. Cara, a gente precisa filmar isso A gente daqui. vai filmar e vai. Vocês estão vendo isso? É muito legal. É muito legal. E esse é um review maroto mais descontraído. Você tem mais alguma pergunta, Mauri, pra gente fechar com chave de ouro? Vamos lá. O que você achou do desempenho tipo, do motor na estrada? Não precisa falar de cavalos, tal. Já tô falando de sensação, feeling. Se acelerou, ele foi. O carro não te deixa na mão. Isso é ótimo. De verdade, assim, o carro não te deixa na mão. Você pisa, ele responde, tanto para acelerar quanto para frear. O carro reage muito, muito bem. Esse carro tem um câmbio automático que você percebe a troca da marcha. Então, às vezes, sei lá, você tá reduzindo a velocidade para entrar, por exemplo, numa rua. E quando você tá pisando no freio, você percebe, quem é motorista e dirigir o carro manual há muito tempo, quando você pisa no freio, você sente ele soltando o carro na embreagem e trocando a marcha. Então você sente o tranquinho. O tranquinho. Como se ele estivesse puxando a segunda. Mas isso foi uma coisa que, sei lá, eu me incomodei com isso. Que dá uma sensação do opa, sabe? Eu me incomodei, sei lá, primeiros 2-3 dias. Depois você entra no ritmo do carro e desencana. E aí funciona. Desencana, cara. Agora, por exemplo, eu estou controlando o carro como um carro manual. Não dá pra vocês verem no vídeo, ou dá, porque eu tenho aqui as borboletas do lado do volante e eu estou trocando, agora vou voltar pro automático. E, velho, outra coisa importante que falta a gente falar também é a questão da conectividade. Ele tem tanto uma entrada USB aqui, sim, tá? Como ele também se conecta ao Bluetooth, você pode ouvir seus áudios, então não importa que smartphone você tenha, desde que ele tenha um Bluetooth, você consegue se conectar com o carro. Ele tem Miralink, ele também tem aqui o Apple CarPlay. Justamente. E se você é old school, ele também tem uma entrada P2. Em cidade eu senti que ele bebe bem. Tá. Mas ele... Assim, ele é um carro, pela assim, categoria dele, faz total sentido. Sim, porque, você tá ligado, você tá trabalhando o tempo todo com ar-condicionado, ele tem um torque mais forte, ele é mais pesado, tudo isso ajuda a consumir mais. Cara, exatamente. Ele é um carro extremamente confortável. Acho que a questão de conforto, sabe? Tipo, tranquilamente 5 pessoas podem fazer uma viagem, sim, numa boa, até porque o porta-mala comporta tudo. É isso aí, inclusive uma pessoa, né? Exatamente. Inclusive uma pessoa. E honestamente, assim, é um carro que bebe, mas pra categoria, não. Tá na média. Tá na média, cara. Entendi. Tá na média. Eu ouvi, por exemplo, relatos de outros amigos que testaram outro carro recentemente. O carro bebia assim muito. Nossa, verdade. Você lembra dessa história? Lembro. Assim, na verdade, o 2008 Allure, cara, nossa, é tranquilo. O que eu esperava um pouquinho mais desse carro é em relação à qualidade do som. As caixas que vem nele são caixas boas, porém eu achei que ele um carro dessa categoria, pelo valor dele, poderia vir, por exemplo, com subwoofer. E as caixas não, são caixas simples e tweets, né? Então o som agudo dele é muito bom, mas o som grave não é tão bom. Eu acho que atende,
Mas se você é um maníaco, um cara que curte pra caralho... Você vai ter que colocar Não. outras caixas de sons. Exatamente. E ele, o bom é que tem um espaço no porta-mala pra você colocar um sub fantástico, assim. Sim. Inesquecível, eu diria. Tem o sistema do computador de bordo que gerencia esse controle de velocidade, aceleração, frenagem, piloto automático, tudo isso. E, cara, honestamente, tá de parabéns. De verdade. Funciona muito bem. Muito bem e passa muito conforto e segurança. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque a gente conversa com vocês. É óbvio, não tô olhando pra câmera porque eu estou dirigindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar a sinetinha do lado para você ser notificado quando saírem vídeos novos e tchau, tchau! Que me chama a atenção. Agora a gente vai conhecer as coisas de São Paulo. Exatamente. Valeta.